Há algo inquietante nos aeroportos à noite. Eles são construídos para serem símbolos de movimento, ordem e controle. Lugares onde o mundo parece pequeno e o futuro previsível. Você vê pessoas fazendo fila, escaneando seus passaportes, encontrando seus assentos e desaparecendo nas nuvens. No entanto, em todo o aeroporto, há horas em que o barulho cessa, as luzes diminuem e o ar começa a ficar mais pesado do que deveria. Mesmo os terminais mais modernos parecem se lembrar de algo mais antigo, algo sobre o qual foram construídos. O Aeroporto Internacional de Hong Kong é um desses lugares, elegante, eficiente e belo. Ele se ergue na ilha recuperada de Chek Lap Kok, uma maravilha feita pelo homem, construída a partir do que antes era mar e pedra. Ele movimenta milhões de passageiros todos os anos, um símbolo do orgulho da cidade. Mas por trás de suas paredes de vidro e aço polido, há outra história, uma que não é impressa nos folhetos nem mencionada em entrevistas oficiais. A construção deste aeroporto enterrou mais do que corais e areia. Enterrou aldeias inteiras, túmulos antigos e templos que guardavam os mortos por séculos. Quando os trabalhadores nivelaram as colinas para abrir espaço para as pistas, encontraram urnas cheias de cinzas, ossos que haviam sido cuidadosamente embrulhados em seda e até tábuas de madeira com orações desbotadas. Algumas dessas relíquias foram realocadas, outras não. Os anciãos alertaram que mover os mortos perturba sua paz, mas prazos e orçamentos deixam pouco espaço para superstições. O aeroporto foi inaugurado em 1998, com fogos de artifício e equipes de televisão, e por um tempo nada parecia errado. Mas então vieram os sussurros, primeiro dos zeladores e atendentes do turno da noite, depois dos pilotos e passageiros. Eles falavam de sombras que se moviam onde não deveria haver nenhuma, de sussurros em línguas que ninguém reconhecia, de uma mulher de vermelho que aparecia no reflexo das portas de vidro perto do portão 17, penteando o cabelo enquanto esperava por uma criança que nunca chegava. No início, as pessoas riram da história. Fantasmas não pertenciam a terminais com sensores de movimento e câmeras térmicas. Mas os relatos continuaram a surgir. Filmagens de segurança desapareceram dos arquivos. Certa noite, uma comissária de bordo viu algo que mudou sua forma de encarar o trabalho para sempre. O nome dela era Erin, e ela não acreditava em fantasmas, até que passou a acreditar. Era uma quinta-feira à noite tranquila, um daqueles turnos da madrugada em que o tempo parece desacelerar. Erin trabalhava na Cathay Air há quase 8 anos e conhecia o ritmo do aeroporto de cor. Entre a meia-noite e as 3 da manhã, os terminais se transformavam em cidades fantasmas, luzes zumbindo, alto-falantes sussurrando anúncios desanimados para quase ninguém. Ela sempre gostava dessas horas. Menos passageiros, menos problemas. Naquela noite, ela foi designada para verificar os suprimentos no lounge da tripulação, perto da ala oeste. O ar-condicionado estava mais frio que o normal, soprando um frio nebuloso que a fez apertar o casaco. Seu telefone marcava 2h44 da manhã, quando ela terminou seu inventário e começou a caminhar em direção à saída de funcionários. O corredor era longo, com vidro de um lado e uma fileira de banheiros fechados do outro. Foi quando ela o viu, um garotinho, talvez com uns 6 anos, parado sozinho perto do banheiro feminino. Ele vestia uma jaqueta vermelha pequena, do tipo que as crianças usavam no início dos anos 2000. Suas mãos estavam unidas na frente do corpo, e seus olhos, arregalados mas calmos, como se estivesse esperando por alguém. Erin parou no meio do passo. "Oi", ela chamou suavemente. "Você está perdido?" O menino não respondeu. Ele apenas olhou para ela, sua expressão ilegível. Depois virou-se ligeiramente para a porta do banheiro. Erin franziu a testa. Não deveria haver crianças no terminal a essa hora. O último voo de passageiros havia partido há mais de 1 hora. "Onde está sua mãe?"
Ela perguntou, aproximando-se. O menino ainda não falava. Sua pele parecia pálida na luz fluorescente, quase acinzentada, e quando Erin piscou, ela poderia jurar ter visto uma névoa tênue ao redor dos pés dele. Ela esfregou os olhos. Talvez fosse apenas o ar-condicionado. Ok, espere, ela disse. Vamos encontrar seus pais. Ela estendeu a mão para o telefone, mas antes que pudesse discar, o menino apontou para o banheiro e sussurrou, quase inaudível. Ela está lá dentro. Erin congelou. Quem está lá dentro? Mas o menino já havia se virado e entrado pela porta do banheiro. Ela o seguiu rapidamente, com o coração batendo forte, mas quando entrou, o lugar estava vazio. As pias brilhavam, as cabines estavam fechadas e o zumbido da ventilação preenchia o silêncio. Olá? Ela chamou, verificando debaixo das portas. Uma cabine, a mais distante, parecia ligeiramente entreaberta. Você está aí, querido? Erin empurrou suavemente. A porta rangeu ao abrir, revelando apenas um leve cheiro de ar úmido. Ela exalou, meio aliviada, meio inquieta. Foi então que ela notou o reflexo no espelho atrás dela. Uma mulher de vestido vermelho parada junto às pias, penteando seus longos cabelos pretos. Erin virou-se bruscamente, mas o espaço estava vazio. Quando ela olhou de volta para o espelho, a mulher ainda estava lá, com a cabeça ligeiramente inclinada, os olhos encontrando os de Erin através do reflexo. O som do cabelo sendo penteado ficou mais alto, arrastando-se pelo silêncio como um sussurro em seu ouvido. A respiração de Erin parou. Os pés da mulher não tocavam o chão. Por um momento, Erin não conseguiu se mover. A visão no espelho desafiava a lógica. O vestido carmesim da mulher esvoaçava como se agitado por uma brisa invisível, e seus cabelos, impossivelmente longos, brilhavam escuros sob a luz fluorescente. Ela não parecia nem sólida, nem transparente, mas algo intermediário, como uma fotografia que se recusava a ficar parada. O ar dentro do banheiro mudou. Ficou pesado, pressionando o peito de Erin, o tipo de peso que faz a respiração parecer errada. Ela piscou uma vez, depois de novo, esperando que fossem apenas seus olhos cansados pregando peças. Mas o reflexo não desapareceu. Os lábios da mulher começaram a se mover, sussurrando algo inaudível. Não era cantonês, e não era inglês. Era algo mais antigo, rolando como ondas contra a pedra. Erin virou-se, meio esperando encontrar alguém atrás dela, mas o piso de azulejo se estendia vazio. Quando ela olhou de volta para o espelho, a mulher estava mais perto agora. Seu rosto mais nítido, olhos arregalados e sem piscar, cabelos pingando como se tivesse acabado de sair do oceano. Uma gota de água escorreu pelo vidro, deixando um rastro vermelho como sangue diluído. Erin tropeçou para trás, quase escorregando no chão polido. Quem é você? Ela ofegou, a voz trêmula. Nenhuma resposta veio, apenas aquele leve som de farfalhar, o pentear do cabelo, crescendo mais alto, cercando-a como se o próprio som tivesse tomado forma. As luzes piscaram. O reflexo se fragmentou em vários painéis, cada um mostrando a mulher em um ângulo diferente, penteando, 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 seu rosto se curvando e distorcendo enquanto as lâmpadas zumbiam acima. Os instintos de Erin gritaram para ela correr. Ela estendeu a mão para a porta, mas ela não cedeu. Suas palmas deslizaram na maçaneta de metal, escorregadias de condensação. Ela puxou com mais força, o pânico agora a dominando. Atrás dela, os espelhos ficaram pretos por uma fração de segundo, e então ela ouviu o som de pés descalços pisando nos azulejos, suave, deliberado, perto. Ela não ousou se virar. O ar cheirava a terra encharcada pela chuva, velho e metálico. Lentamente, uma sombra cruzou a dela, longa e fina, movendo-se em direção à saída. A maçaneta da porta girou sozinha, a fechadura clicando para abrir. Erin tropeçou para fora no corredor, sua respiração irregular,
e virou-se para olhar para trás. As luzes do banheiro haviam se apagado completamente. Mas pouco antes de a porta automática se fechar, ela viu o menino novamente parado lá dentro. Dessa vez, ele não estava olhando para ela. Ele estava olhando para a mulher atrás dele. Agora totalmente visível, a mão dela repousando suavemente em seu ombro. A porta se fechou, selando ambos lá dentro. Erin correu. Erin não parou de correr até chegar à mesa de segurança perto dos elevadores de carga. Sua respiração vinha em golfadas e suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia passar seu crachá. O oficial de segurança de plantão, um homem mais velho chamado Raymond, levantou os olhos de seus monitores. Puxa, Erin. Você parece que viu um fantasma. Ela congelou com a ironia de suas palavras, incapaz até de forçar uma risada nervosa. Tem alguém no banheiro, ela gaguejou. Uma mulher e um menino. Eles não deveriam estar lá. Raymond franziu a testa. A esta hora? Tem certeza de que não é a equipe de limpeza? Não, ela sussurrou. Não era ninguém da equipe. Ele suspirou, murmurou algo sobre pessoas entrando escondido e virou-se para uma das telas. Me mostre qual banheiro, ela apontou. O homem digitou rapidamente, abrindo a filmagem da câmera do corredor. Lá estava. O longo corredor vazio que levava ao banheiro feminino. O coração de Erin batia forte enquanto assistiam à reprodução. Mostrava-a caminhando pelo corredor, parando perto da porta, conversando com alguém invisível. Essa sou eu. Ela disse, a voz trêmula. Continue assistindo. Raymond avançou. Eles a viram abrir a porta do banheiro e entrar. Os segundos se arrastaram. 2 minutos. 3. Ali, ela disse de repente. Pause. Volte alguns segundos. Na tela, a porta do banheiro se abriu novamente, e ela saiu correndo exatamente como se lembrava. Mas havia algo estranho. No vídeo, a porta atrás dela não se fechou. Permaneceu aberta. E no canto do quadro, mal visível, estava o reflexo de algo vermelho. Você pode dar um zoom? Ela sussurrou. Raymond o fez. A imagem borrou, depois clareou um pouco. Lá, parada perto da pia, havia um contorno tênue. Uma mulher de vestido vermelho. Raymond se inclinou mais perto da tela, seu rosto se contraindo. Isso é impossível, ele disse em voz baixa. Essa câmera do corredor não mostra reflexos de dentro do banheiro. Não há espelho virado para aquele ângulo. A boca de Erin secou. Então como você explica isso? Raymond não disse nada. Ele se levantou abruptamente, pegou sua lanterna e fez um gesto para ela o seguir. Vamos verificar. Talvez seja alguém pregando uma peça. Ela não queria voltar, mas o medo se misturava à necessidade desesperada por respostas. Juntos, eles caminharam pelo corredor silencioso, o feixe da lanterna cortando a escuridão. Quando chegaram ao banheiro, a porta estava fechada novamente. Raymond a empurrou lentamente. Alguém aqui? Ele chamou. O som de sua voz ecoou de volta de forma oca. Eles entraram. Tudo parecia normal. Nenhum menino, nenhuma mulher, nenhuma água no chão. Apenas o cheiro, úmido e metálico, exatamente como Erin se lembrava. Raymond verificou cada cabine, direcionando a luz pelas paredes de azulejos. Nada, ele disse, soando mais inquieto agora. Então Erin notou algo no espelho. Ela estendeu a mão para tocá-lo. Manchas, tênues, mas deliberadas, como impressões digitais desenhadas em círculos. Sua mão tremeu enquanto ela traçava o contorno. Não era aleatório, era uma mensagem. 4 palavras, rabiscadas ao contrário, como se escritas do outro lado do vidro. Nós nunca saímos daqui. Raymond se aproximou do espelho, apertando os olhos para as letras embaçadas. Pode ser resíduo, ele murmurou, embora sua voz não carregasse convicção. Erin balançou a cabeça. Não estava lá antes. Eu olhei diretamente para este espelho mais cedo.
Ele limpou um canto do vidro com a manga, mas as palavras se recusaram a desaparecer. Elas estavam dentro do espelho, gravadas sob a superfície como arranhões que haviam cicatrizado com o tempo. Vamos, ele finalmente disse. Vou revisar todas as câmeras daquela sessão. Talvez encontremos quem fez isso. Erin o seguiu para fora, embora cada passo longe daquele espelho parecesse errado, como se algo invisível a estivesse puxando para trás. Quando chegaram novamente à sala de controle, Raymond abriu as transmissões ao vivo. Agora veremos quem esteve se divertindo às nossas custas. Seus dedos dançaram sobre o teclado, selecionando os registros de tempo desde o momento em que ela entrou no banheiro. Mas quando ele apertou play, a tela permaneceu preta. Isso é estranho, ele murmurou. A câmera 12 está inoperante. Ele verificou outro ângulo, o mesmo resultado. Todas as gravações do andar entre 2h e 3h da manhã haviam desaparecido. O estômago de Erin se apertou. Você disse que as câmeras fazem um loop a cada 24 horas, certo? Então, onde estão os dados? Raymond recostou-se na cadeira, os olhos semicerrados. A filmagem sumiu, deletada manualmente. Deletada? Por quem? Ela perguntou, sua voz se elevando. Apenas 2 pessoas têm acesso, eu e o gerente do prédio. Raymond pegou seu rádio para ligar para o gerente, mas o aparelho estalou com estática. Então, silenciou. Ele franziu a testa e tentou novamente. O mesmo resultado. As luzes da sala piscaram. Um monitor após o outro começou a mostrar uma interferência tênue, como formas se movendo pelas telas granuladas. Aquilo é alguém andando? Erin perguntou, sua respiração presa. Raymond se inclinou para a frente. Ninguém deveria estar naquele andar agora. A imagem distorcida estabilizou apenas o tempo suficiente para que pudessem vê-la claramente. Uma mulher de vermelho estava parada no meio do corredor, a cabeça ligeiramente inclinada, encarando a câmera diretamente. Seu rosto era sem traços, como se a lente não pudesse focar nele. Isso não pode ser ao vivo, Raymond disse. Aquele andar está vazio. Ele mudou para o mapa do prédio no painel de controle do sistema. Os sensores de movimento estavam ativos. Pontos vermelhos piscando, se movendo um por um, traçando o contorno do mesmo corredor onde ficava o banheiro. Eles pararam exatamente onde Erin estava antes. Talvez esteja com defeito, Raymond sussurrou. Embora o suor que se formava em sua testa traísse seu medo. Erin recuou, a vontade de ir embora a dominando. Eu não vou ficar aqui, ela disse. Aquilo não é uma brincadeira e você sabe disso. Raymond não respondeu. Seu olhar estava fixo em um monitor, aquele que agora exibia a própria sala de controle. Uma transmissão ao vivo. Ambos estavam visíveis na tela, mas algo estava errado. O reflexo mostrava uma terceira figura parada bem atrás deles. Lentamente, Raymond virou-se. Não havia nada lá, apenas a corrente de ar frio deslizando pela ventilação. No momento em que ele voltou a encarar o monitor, a figura havia sumido. Ele bateu no interruptor de energia e todas as telas ficaram escuras. Acabamos por aqui, ele disse. Vamos sair deste prédio. Eles saíram em silêncio, cada passo ecoando pelo longo corredor. Mas quando a porta se fechou atrás deles, Erin pensou ter ouvido algo fraco de um dos monitores que deveria estar desligado. A voz de uma mulher, sussurrando da estática. Nós nunca saímos daqui. Pela manhã, os eventos da noite se recusavam a desaparecer da mente de Erin. Ela não havia dormido nada. Toda vez que ela fechava os olhos, via aquele vestido vermelho, aquele rosto borrado encarando a câmera como se pudesse vê-la através da lente. Ao nascer do sol, ela ligou para o escritório de gerência do prédio. Sua voz tremia enquanto explicava o que havia acontecido. O homem do outro lado, um supervisor chamado Collins, ouviu em silêncio.
Quando ela terminou, ele falou suavemente. Aquele andar está fechado há anos, Sra. Reed. Não há banheiros ativos lá. Está em reforma. Erin congelou. Isso não é possível. Eu estive lá ontem à noite. Tudo parecia normal. As luzes estavam acesas. A energia para aquele andar foi cortada no verão passado. Collins respondeu. Não deveria haver eletricidade funcionando lá de forma alguma. Ele prometeu encontrá-la no local mais tarde naquela manhã, junto com um oficial de manutenção. Erin desligou, o coração batendo mais forte do que antes. Ou Collins estava errado, ou ela e Raymond haviam pisado em algo que não era inteiramente real. Quando ela chegou de volta ao prédio, Raymond já estava lá, pálido e nervoso. Verifiquei o sistema novamente antes de você chegar, ele disse rapidamente. A filmagem perdida ainda não está lá, mas aqui está a parte estranha. Toda vez que tento restaurá-la, o computador congela, como se algo estivesse bloqueando o processo. E o resto das câmeras? Ela perguntou. Todas bem, apenas o andar em que estávamos está corrompido. Eles esperaram por Collins no saguão, e quando ele chegou, trazia uma prancheta cheia de registros do prédio. Vamos dar uma olhada, ele disse. Juntos, eles pegaram o elevador de carga para o nível restrito. As portas de metal abriram com um gemido. O corredor se estendia à frente, cinzento e vazio. As luzes fluorescentes piscaram e acenderam. Está vendo? Collins disse. Sem quedas de energia. Tudo está funcionando agora. Raymond franziu a testa. Não era o caso ontem à noite. Eles chegaram ao banheiro feminino. Collins entrou primeiro, examinando o cômodo com sua lanterna. O ar estava parado, abafado, denso com cheiro de mofo. Ninguém esteve aqui por meses, ele disse. Erin hesitou antes de seguir. O espelho estava rachado agora, uma teia irregular atravessando sua superfície. Ela se aproximou e viu leves riscos sob o vidro, resquícios da mesma mensagem. Nós nunca saímos daqui. Collins virou-se para Raymond. Que horas você disse que gravou a figura? Por volta das 2h45. O supervisor assentiu lentamente, folheando sua prancheta. Interessante, ele murmurou. O quê? Erin perguntou. De acordo com os registros de manutenção, este andar foi lacrado em 19 de abril de 2015. Essa é a noite do incêndio. A respiração de Erin parou. Que incêndio? Collins olhou para cima. Você não sabia. Uma mulher e seu filho ficaram presos neste banheiro depois que um curto-circuito fez o prédio pegar fogo. Encontraram os corpos deles bem debaixo daquele exaustor. Ele apontou para o ventilador de teto acima das cabines. Raymond e Erin se entreolharam, ambos lembrando do menino no reflexo, do som da água pingando e daquele terrível vestido vermelho. Collins continuou. O corpo de bombeiros disse que ela estava tentando protegê-lo da fumaça quando eles morreram. Eles nunca conseguiram sair. Erin sussurrou. E ela estava vestindo vermelho? Foi o que os relatórios disseram. Collins respondeu. Um vestido de seda vermelho, queimado, mas ainda visível quando a retiraram. O silêncio que se seguiu pareceu sufocante. Raymond finalmente falou, sua voz mal audível. Então, o que foi que vimos ontem à noite? Collins não respondeu. Ele estava olhando para o espelho rachado, onde algo tênue começava a aparecer, como neblina se formando no vidro. Palavras se formaram lentamente, a mesma caligrafia de antes. Desta vez, a mensagem dizia: ainda esperando. Naquela noite, dormir estava fora de cogitação. Erin sentou-se em seu apartamento com todas as luzes acesas, reprisando a cena repetidamente em sua cabeça. Ainda esperando. Esperando o quê? Ou por quem? Ela tentou racionalizar. Deve ter sido algum resíduo, ou condensação, ou um truque de luz. Mas no fundo, ela sabia que não era. A caligrafia naquele espelho não era aleatória. Havia aparecido com um propósito.
Exatamente às 2h59 da manhã, seu telefone zumbiu na mesa, assustando-a. Era uma mensagem de Raymond. Está acontecendo de novo. O sangue de Erin gelou. Ele anexou uma foto, uma filmagem de segurança granulada de seu monitor doméstico. Um corredor escuro, mal iluminado pelo fraco brilho vermelho de sua TV, em modo de espera. No reflexo da tela, havia alguém parado atrás dele, vestindo o que parecia ser um vestido vermelho. Erin nem pensou. Pegou as chaves do carro e foi direto para o escritório de segurança. As ruas estavam vazias, molhadas pela chuva, os postes de luz piscando através da neblina. Quando ela chegou, a porta da frente estava destrancada, ligeiramente entreaberta. "Raymond", ela chamou. Nenhuma resposta. O prédio estava silencioso demais, como se estivesse prendendo a respiração. Ela seguiu o fraco zumbido dos monitores até a sala de controle. O ar lá dentro estava gelado. A cadeira de Raymond ainda girava ligeiramente, como se ele tivesse acabado de se levantar. Na tela maior, a transmissão ao vivo da câmera do corredor estava sendo exibida, mas algo estava errado. O registro de horário mostrava exatamente 3h da manhã. E lá estava ela novamente. A mulher de vermelho, parada no extremo oposto do corredor. Desta vez, a imagem estava nítida. Seus olhos eram vazios escuros, seu rosto inexpressivo, a cabeça inclinada como se estivesse ouvindo algo além do mundo dos vivos. Lentamente, ela começou a se mover em direção à câmera. Erin recuou, a mão cobrindo a boca. Quanto mais a figura se aproximava, mais claros os detalhes se tornavam. A maneira como sua pele cintilava com fuligem, os rasgos no vestido, o som fraco de uma criança chorando em algum lugar logo atrás dela. Os alto-falantes estalaram. Então, suavemente, uma voz surgiu. A voz de Raymond, tensa, sussurrando como se viesse de outro cômodo. Ela está procurando por ele. Erin congelou. "Raymond?" Ela sussurrou. "Onde você está?" Nenhuma resposta, apenas estática, depois um baque fraco do corredor lá fora. Ela se virou, a lanterna tremendo em sua mão, e começou a ir em direção ao barulho. As portas do elevador no final do corredor estavam abertas. Dentro, o indicador de andar piscava erraticamente entre 3 e B2. De algum lugar bem abaixo, a voz de uma criança chamou fracamente: "Mãe?" O estômago de Erin se contorceu. Contra todos os instintos que gritavam para ela correr, ela entrou no elevador. As portas se fecharam, selando-a lá dentro. A descida começou, lenta no início, depois mais rápida, como se a própria gravidade tivesse se voltado contra ela. As luzes internas piscaram. O reflexo na parede espelhada mudou, seu próprio rosto substituído por um momento pelo da mulher. Erin ofegou, recuando. Mas a voz que veio a seguir não era a dela. Era a da mulher, suave e quebrada, sussurrando bem ao lado de seu ouvido. "Ajude-me a encontrar meu filho." O elevador estremeceu violentamente, então parou. As portas rangeram ao abrir, não para o saguão, mas para um corredor escuro que ela nunca havia visto antes. O chão estava úmido, as paredes chamuscadas de preto. Pendurada no exaustor do teto acima, havia uma corda levemente brilhante, balançando de um lado para o outro, como se algo invisível tivesse acabado de passar por ela. Erin saiu do elevador, o cheiro metálico de ar queimado picando seu nariz. O lugar estava silencioso, exceto pelo gotejar constante de água ecoando pelo corredor. As paredes de concreto estavam enegrecidas, marcadas pelo calor, e no chão jaziam fragmentos de forro de teto carbonizado, quebradiços sob seus sapatos. Cada respiração parecia mais pesada, como se o próprio ar não quisesse ser perturbado. Ela apontou a lanterna para a frente e o feixe cortou a névoa que se agarrava ao corredor como fumaça congelada no tempo. Quanto mais ela avançava, mais frio ficava, um frio anormal.
Sua respiração saía em fitas pálidas. Em algum lugar adiante, fraco mas inconfundível, veio o suave soluço de uma criança. "Olá!" ela chamou, a voz trêmula. "Está tudo bem. Estou aqui para ajudar você." Nenhuma resposta, apenas outro soluço, mais perto desta vez. Sua luz tremulou sobre uma porta aberta na esquerda. Ela entrou. O cômodo parecia uma antiga área de manutenção. Armários enferrujados, um teto parcialmente desabado, o chão ainda manchado por danos de água. E lá, no canto mais distante, estava um garotinho, de costas para ela. Ele vestia uma camisa azul, rasgada no ombro, e seus pés descalços deixavam marcas úmidas no concreto. "Ei!" Erin sussurrou suavemente, o coração batendo forte. "Você está seguro agora. Vamos tirar você daqui." Lentamente, o menino se virou. Seu rosto era pálido, quase translúcido, e seus olhos, aqueles olhos, eram vazios, brilhando fracamente como reflexos na água. Ele abriu a boca, mas a voz que saiu não era a dele. Era mais antiga, mais profunda, ecoando como se falada de dentro de uma caverna. "Ela ainda está procurando." Erin tropeçou para trás. "Quem?" Ela perguntou, embora já soubesse. "Sua mãe?" O menino assentiu uma vez, sua expressão vazia. "Ela não consegue me encontrar. Você tomou o lugar dela." O estômago dela revirou. "O quê?" O ar ao redor dela mudou, e as luzes piscaram violentamente. Atrás dela, as portas do elevador se fecharam com um estrondo metálico. Quando ela se virou novamente para o menino, ele havia sumido. O cômodo se estendeu mais de alguma forma, as sombras se movendo, contorcendo-se em novas formas. Do extremo oposto, uma figura começou a surgir, passos lentos e deliberados ecoando pelo silêncio. O vestido vermelho estava rasgado e chamuscado agora, o tecido grudando na pele queimada. Os olhos da mulher estavam fixos em Erin, seus movimentos fluidos mas fraturados, como se estivesse deslizando em vez de andando. "Eu não consegui salvá-lo." A mulher sussurrou, sua voz cheia de uma tristeza que não pertencia a este mundo. "O fogo o tirou de mim, e agora?" A mão dela se estendeu, tremendo. "Você vai tomar o meu lugar." Erin recuou até bater na parede. "Não," ela disse balançando a cabeça. "Você não precisa fazer isso." "Ele precisa de uma mãe," o espírito disse, sua expressão se desfazendo em algo quase humano, quase implorante. "Ele está esperando. Você também pode ouvi-lo, não pode?" O choro da criança ecoou novamente, mais suave agora, como se viesse do fundo das paredes. Erin fechou os olhos, todos os instintos gritando para correr, mas quando os abriu, a mulher havia sumido. Apenas o vestido vermelho permaneceu deitado no chão, ainda fumegando nas bordas. A voz da criança desapareceu completamente. Por um momento, tudo ficou silencioso novamente. Ela se virou para o elevador, suas portas agora abertas, esperando. O indicador de andar brilhava fracamente, 3 da manhã. Ela entrou. No momento em que as portas se fecharam, seu telefone zumbiu. Uma nova mensagem, sem número. Apenas uma única linha de texto. "Estamos em casa agora." Erin congelou. Seu reflexo no espelho do elevador estava sorrindo de volta para ela, mas ela não estava. O reflexo levantou a mão e apertou o botão de parada de emergência. As luzes diminuíram e, em algum lugar na escuridão, a criança começou a cantarolar. Era tal a mesma melodia que ela havia ouvido na filmagem, suave, assustadora e infinita.